2005, com a Globo você chega na frente. Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. A emoção na porta da sua casa. Em Interlagos, a luta pela pole position. A luta pelo campeonato na reta final da temporada. Quem vai levar a melhor? Fernando Alonso, o príncipe das Astúrias? Kimi Raikkonen, o homem de gelo? Você na torcida pelos brasileiros. A Ferrari de Rubens Barrichello. Pole position para Rubens Barrichello. Brasil. A Sauber de Felipe Massa. A Williams de Antônio Pisonia. Treino de classificação para o Grande Prêmio do Brasil. A partir de agora, na tela da Globo. Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do circuito de Interlagos em São Paulo, onde daqui a pouco vamos acompanhar em todas as suas emoções o treino que vai definir as posições de largada para o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 de amanhã, a partir de 1 da tarde. O Grande Prêmio amanhã, a largada às 2 horas da tarde. Grande Prêmio que pode pela primeira vez decidir um campeonato mundial aqui no Brasil. Para isso, uma série de combinações, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, que podem dar o título a Fernando Alonso, transformar Fernando Alonso no piloto mais jovem da história a conquistar um título mundial. Para explicar bem rapidinho, assim, para que você possa entender, eu estou aqui com o Reginaldo Leme, com o Luciano Burti. Reginaldo, quais são as combinações para que o Alonso possa ser campeão amanhã? Resumindo tudo, é 4 pontos menos que ele tem que marcar, do que o Kimi Raikkonen. Sendo primeiro e terceiro, sendo segundo e quinto, sendo terceiro e sétimo, isso o Raikkonen sendo terceiro, ele sétimo, e quarto e oitavo. Abaixo de quarto... Quer dizer, se o Raikkonen for quinto, acabou. O Alonso não precisa nem terminar. E se os dois ficarem na primeira curva, termina também, né? Também termina. Também, porque como são 25 pontos de vantagem, a gente tem apenas após o Brasil mais 20 pontos de jogo. Se os dois ficarem fora da corrida, o campeonato acaba aqui. Mais uma pergunta para os dois. É muito importante, então, para ele buscar uma posição à frente? Interlagos tem essa importância? É relativa essa importância da pole position? É mais psicológica do que prática? É mais psicológica do que prática, mas é importante para a McLaren estar na frente com os dois carros, sendo que o Montoya não entra na pista em situação favorável, que ele é um dos primeiros a entrar. Então, provavelmente a McLaren jogue com o Montoya aí com pouca gasolina para ir lá para frente, que é para incomodar o Alonso também. Não é só o Raikkonen contra o Alonso, tem que ser Raikkonen e Montoya contra o Alonso. E as Ferraris, hein? Estão andando bem, hein? Eles apresentaram um desempenho melhor do que esperado. A Bridgestone parece que achou um pneu que funcionasse melhor aqui em Interlagos do que nas últimas provas, o que é excelente, porque o Rubinho se mostrou muito bem hoje de manhã, inclusive até a própria Jordan e Minardi conseguiram apresentar um desempenho melhor do que esperado, então quem sabe o Rubinho possa surpreender um pouco aí na corrida. Acho até que mais do que o desempenho da Ferrari, quinto o Rubinho, sexto o Schumacher, nesse treino que acabou agora há pouco, o desempenho da Jordan, com o Kartkian e com o Thiago Monteiro, que usa o mesmo pneu. Andando, por exemplo, o Kartkian andou aí praticamente no mesmo tempo do David Coulthard. Exatamente. Então chega a ser significativo. É significativo. Pode ser que mesmo sem ter um composto novo, um composto específico para a pista de Interlagos, talvez finalmente a Bridgestone tenha conseguido um pneu que dê mais condições para a Ferrari. Muito bem, vamos lá. Vamos para o treino. Os carros vão para a pista. E aí algumas novidades que você vai ter durante a transmissão. Essa câmera, você conseguiu ver ela passar ali em cima ali. Aqui não é uma câmera robô que vai acompanhando a saída dos carros dos boxes. Aí nós vamos para o princípio do treino. O primeiro a entrar na pista é o Fisichella. O primeiro grupo vai ter Fisichella, Sato. O Sato trocou o motor, vai perder as posições, vai perder 10 posições, mas ele já estava punido pela bobagem que fez batendo por trás do carro do Schumacher lá no Grande Prêmio da Bélgica, e com isso ele já tinha perdido as 10 posições. Aproveitou, portanto, para trocar o motor. Então o primeiro grupo vai ter o Fisichella, o Sato, o Schumacher, o Coulthard e o Trulli, aqueles que tiveram problemas prematuros no Grande Prêmio da Bélgica. É uma turma forte entrando nesse primeiro grupo, que não é muito normal em treinos de Fórmula 1. O Fisichella é outro, que se a Renault pretende que o Fisichella dê uma mãozinha ao Alonso lá na frente, ele tem que estar com pouca gasolina.
Na teoria, aqueles que vão entrar primeiro na pista devem entrar com pouco combustível. Vamos lá. Aí o primeiro carro vai buscar o tempo para a formação do grid de largada para a corrida de amanhã aqui em Interlagos, o Grande Prêmio do Brasil, que eu repito, pela primeira vez pode decidir um título mundial. É um grande prêmio com muita história, com vitórias inesquecíveis. No tempo que andou pelo Rio de Janeiro, no tempo que anda aqui em São Paulo, quando começou aqui em São Paulo. Vitórias inesquecíveis de brasileiros, vitórias de Emerson Fittipaldi, de Nelson Piquet, de Ayrton Senna, mas esse ano faz 30 anos, não é de uma vitória, mas da vitória de José Carlos Patti na Fórmula 1. Ele conquistou apenas uma vitória na Fórmula 1, foi exatamente aqui no circuito que hoje leva o nome do saudoso José Carlos Patti, o Moco. Em 1975, ele conseguiu a única vitória dele na Fórmula 1 aqui nesse circuito. Era diferente, não era o mesmo circuito de hoje. Era um circuito grande e marcou também a primeira dobradinha brasileira, porque o Emerson chegou em segundo. Aí o Fisichella vem para fechar a volta. Vem para completar em 1:12.558. É um tempo até razoável para quem entra primeiro na pista. Tudo aquilo que você sabe, à medida que os carros vão passando, a pista vai emborrachando mais, vai ganhando mais aderência. Os carros vão tracionando melhor. Mas não dá pinta de estar com pouca gasolina. Aí isso significa que a Renault está confiando muito na parte final da corrida, porque mesmo ele largando pesado, ele fazendo uma estratégia em que se ele não pode ajudar o Alonso no começo, ele pode ajudar no fim. Só que para que isso aconteça, tem que dar tudo certinho. A equipe tem que ser muito competente. E o Sato foi pro box. O Sato desistiu, né? O Sato abortou ali a volta. Ele teria que perder 10 posições, entra agora, não teria uma boa posição de largada. E aí fica a dúvida se ele teve algum problema ou se há uma estratégia de ele largar do box. Aí a dimensão da equipe do Sato da BR. Porque eles se veem no monitor, né? Eles estavam se vendo ali no monitor e sobrou. Um chega para lá, para um deles. Então o Fisichella fez 1:12.558. O Sato não fez a volta dele. E quem vem para a pista é o Schumacher. E a câmera vai junto com ele. É uma nova tecnologia para acompanhar os carros na saída do box ali no pit lane. E o Schumacher vem para a pista. E tem uma outra câmera que está colocada lá naquela parte do S, do bico de pato, do pinheirinho, do bico de pato, que está colocada por dentro. É uma speed cam, como nós poderemos chamar, a câmera da velocidade. Ela vai correr em cima de um trilho e vai dar uma imagem completamente diferente de tudo que você já viu em uma corrida de Fórmula 1. O que a gente pode esperar do Schumacher, Burt? Olha, eu devo dizer que ontem, no primeiro treino, a Ferrari não estava muito animada com o equilíbrio do carro. Eles reclamavam muito que o carro saía de traseira na entrada de curva, depois saía muito de frente no meio de curva. Então eles estavam meio desanimados. Porém, fizeram algumas mudanças no acerto. No segundo treino foram já bem melhor. E hoje de manhã foram muito bem também. Então, eu acredito até que o Schumacher seja capaz de superar esse tempo do Fisichella, o que seria excelente, porque a gente sabe que a Renault é um carro competitivo. Então, quem sabe, acho que se eles conseguirem ficar entre os 6 primeiros, eles tinham uma previsão até otimista para a prova, porque os pneus também estavam tendo boa durabilidade. O Fisichella virou 1:12.558. O Schumacher no treino que acabou há 2 horas atrás, o último treino livre aqui em Interlagos, virou 1:12.453. O mais rápido foi o Raikkonen com 1:11.929. O Alonso foi o segundo mais rápido, 1:12.110. O Barrichello foi o 6º, o Schumacher foi o 7º, o Pisonia foi o 9º mais rápido. E o Felipe Massa acabou ficando em 10º. Aí o Schumacher já passa 83 milésimos abaixo do tempo do Fisichella. Você também vai reparando algumas novidades. Olha só a câmera que eu dizia, olha só. Olha que coisa fantástica a Speedcam. É uma imagem completamente diferente de tudo que você já viu na Fórmula 1.
Ela está na parte interna do circuito e vai entregar o carro lá no mergulho aí, nesse ponto aí do mergulho. São duas novidades para que você possa curtir ainda mais este grande prêmio do Brasil na transmissão da Globo. O Schumacher foi mais rápido na primeira parte, mas foi 2 décimos mais lento na segunda. Então ele veio aí para fechar em 1:12.976, mais lento que o Fisichella, 4 décimos mais lento que o Fisichella. Não está tão pesado assim o Fisichella não, hein? Dois aspectos. Primeiro, o Schumacher, ele nada, a Ferrari não necessita dele lá na frente para brigar pelo campeonato, só brigar pela terceira colocação dos construtores, mas não é nem o caso. Então ele entrando na pista tão cedo, o normal dele, esse sim, é de encher o tanque e fazer estratégia diferente, pensando na corrida, que até dá um pulo no gato, o pulo do gato na corrida. Sair lá de trás e tentar alguma coisa diferente. E é bom não esquecer a chuva. Há 1 hora atrás estava chovendo no oeste de São Paulo, no norte do Paraná. A chuva está caminhando para cá, mas não chega até o final do treino. Agora, para amanhã, a possibilidade de chuva na segunda parte do dia, ou seja, depois do meio-dia, é muito grande. Então nós, mais uma vez, poderemos ter um grande prêmio do Brasil com chuva. Outro aspecto que eu ia dizer é que a Ferrari falha exatamente nas partes mais velozes do circuito, porque o problema do carro esse ano é a aerodinâmica, que sempre foi o forte dos carros anteriores da Ferrari. Aí o Coulthard, então o Fisichella fez 1:12.558, o Schumacher 1:12.976, o Sato não completou a volta, vai largar nos boxes. E aí o Coulthard virou 1:13.199 no treino pela manhã e agora faz 1:13.844. Está todo mundo virando bem mais lento do que virou no treino que terminou às 11 horas da manhã. Então o Fisichella teve 1:12.558, o Schumacher 1:12.976, o Coulthard 1:13.844. Esse deve estar de combustível no limite máximo do carro. E aí o Trulli, que treina muito bem, é muito rápido nos treinos. Normalmente a Toyota treina com pouco combustível e depois ele não é tão rápido assim na corrida. Aliás, tem criado problemas para os outros pilotos, exatamente porque ele treina com pouco combustível. É rápido no treino, o carro é rápido no treino, não é tão rápido no ritmo constante de corrida. E com a dificuldade que existe hoje para ultrapassar na Fórmula 1, ele tem quase que dividido assim o pelotão dianteiro. Quem está à frente dele vai embora, atrás dele fica todo mundo ali na fila. E além de tudo, ainda teve que trocar o motor, quer dizer, já tem 10 posições de punição. Ele foi 1 décimo mais lento do que o Fisichella na primeira parcial. Vamos ver a segunda, 55.531 a parcial do Fisichella. Ele faz 55.757, já é 226 milésimos mais lento do que o Fisichella. Aí vem ele para completar a volta. Vai fazendo aí a subida da reta, travando o cronômetro em 1:13.041. Por enquanto, Fisichella é o primeiro, Schumacher é o segundo, o Trulli é o terceiro, o Coulthard fica com a 4ª posição e o Sato, repetindo, preferiu largar dos boxes. 1:12.558 é o tempo do Fisichella. O próximo grupo, nós vamos ter o Pisonia, que vai abrir o próximo grupo, Montoya, o Dumbos, o Albers, os 2 carros da Minardi, e o Kartkian, da Jordan, que eu volto a dizer, foi a grande surpresa do treino de hoje. Ele fez o 14º tempo, virou 1:13.242. A comparação que eu fazia exatamente com o Coulthard, porque o Coulthard fez 1:13.199 pela manhã e o Kartkian com a Jordan fez 1:13.242. Muito próximo, realmente. Daí eu ter ficado com a impressão de que a Bridgestone finalmente teria dado às equipes que andam com os pneus dela uma melhor condição para o desempenho dos carros nos treinos. Muito bem, terminada a primeira parte, o primeiro grupo de 5, Fisichella tem o melhor tempo, 1:12.558, Schumacher 1:12.976, o Trulli 1:13.041, o Coulthard 1:13.844. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual.
conversando com o Pisoni depois que terminou o treino, e ele fez uma volta boa. Virou o Pisoni em 1:12.752. Tá vazio, eu falei, não. Tá cheio, vão para 2 paradas, normal, tá cheio, normal. Eu falei, por quê? É assim também. Então ele vem em condição normal, não vem mais vazio para tentar fazer um bonito, largar mais à frente. E tem mais, a Williams pensando na corrida, assim como a McLaren está usando os pneus mais duros da Michelin. A Williams e a McLaren usando os pneus mais duros e todos os outros que andam com a companhia Michelin, os pneus macios. Então é o caso do virtual campeão dessa temporada, o Fernando Alonso. Existia a possibilidade, por exemplo, a McLaren sente uma certa dificuldade em alcançar a temperatura ideal dos pneus exatamente por esse ser mais duro, que deve ser o caso da Williams. Agora você vê o Pisoni. Existia a preocupação de quem vai usar pneu mole com a durabilidade na corrida, mas, por exemplo, a Sauber fez uma simulação e dava tudo certinho. E aí também existe a aposta na chuva, porque se chover, joga tudo isso fora e vão usar outros pneus. Aí vem o Antônio Pisoni, que tem, portanto, a possibilidade de fazer a terceira corrida dele em sequência, depois dos problemas, entre aspas, digamos assim, do Nick Heidfeld. Você vê a temperatura da pista 37 graus, a temperatura ambiente 28, 49% a umidade relativa do ar e praticamente não há vento. Eu vou dizer que o Pisoni tem a chance de fazer a terceira corrida em sequência, de mostrar, se adaptando melhor ao carro, entrando na Fórmula 1, e mostrar serviço e tentar essa vaga. Só um detalhe, igual Williams na próxima temporada. O que você está vendo em cima do capacete dele ali, são as mãozinhas da Sofia. Da filhinha dele. De 9 meses. De 9 meses ele colocou ali. Sujou as mãozinhas da Sofia de tinta, colocou no capacete e embaixo está escrito: acelera, papai. É Antônio Pisoni. A filhinha do Pisoni com a Maureen Maher. Aí você viu o gráfico ali mostrando a aceleração, a marcha, a velocidade, tudo aquilo que você já está acostumado a ver na Fórmula 1. E aí de novo para você a câmera Speedcam, a câmera da velocidade, acompanhando Antônio Pisoni. A primeira parcela dele, 18.587. Um décimo mais lento que o Fisichella. O Fisichella estava vazio. Para entrar primeiro na pista e fazer aquela volta. 1.12.558. Está com pouco combustível o Fisichella. Tentar dar o máximo de ajuda possível para o Alonso. Tentando brigar um pouco mais lá à frente. Aí vem Pisoni para fechar a volta. Ele vem para cá, o cronômetro 1:13.581. Confirmando aquilo que ele me dizia, que não está leve nada, que vem para 2 paradas com combustível normal. Ele faz o quarto tempo, não houve assim. Teve ali o Rogério, o engenheiro brasileiro, responsável pelo combustível aí no carro da Williams. E ficou assim na expressão do pessoal da Williams, não houve um contentamento muito grande, né? Galvão. Pedro Bassan, você nos boxes, com as informações. Só confirmando oficialmente que Jarno Trulli também trocou o motor, assim como Takuma Sato. Portanto, o piloto da Toyota perde 10 posições, informação oficial. E o Takuma Sato disse que foi uma estratégia realmente, não completou a volta porque vai lá com ele. Você aproveita e vai tocando aí a McLaren. É um privilégio, né, poder andar de carona. 4 décimos já mais baixo, ele já pode ser o primeiro a virar na casa de 11. Já deve virar na casa de 11 alto. Passa aí pela entrada dos boxes. Vem para fechar a volta. 1:12.145. Perdeu um pouquinho na terceira parcial. 1:12.145. Aí o companheiro dele, o Kimi Raikkonen, é o único que pode tentar tirar o título do Fernando Alonso. Lembrando para você, se o Raikkonen ganhar a corrida, basta o Alonso ser terceiro. Se o Raikkonen for segundo, o Alonso tem que ser quinto. Se o Raikkonen for terceiro, o Alonso tem que ser o sétimo. Se o Raikkonen for o quarto, basta ser para o Alonso ser o oitavo. Se ele for o quinto, o campeonato já termina.
E Galvão, vendo as imagens do Montoya de dentro do carro, você vê o quanto o carro da McLaren é bem equilibrado. Você vê que mesmo no meio da curva, ele consegue ainda estar em cima da zebra, o que significa que o carro tem muita aderência e consegue manter a linha de dentro, ao invés dos outros carros que quando você tenta carregar velocidade, o carro acaba espalhando e você perde no ideal. Então a McLaren tem feito excelente trabalho em termos de equilíbrio. É o Durbos, piloto da Minardi. A Minardi que vai deixar de ser Minardi na próxima temporada. O Paul Stoddard finalmente conseguiu vender a Minardi. Ela vai ser assim uma espécie de RBR Júnior, uma segunda equipe da RBR. Olha como já foi, eu ia dizer como balançou. Então ele foi estrear essa parte nova aqui, que permite exatamente isso. Não tem mais a brita, exatamente para que o carro escapando, o piloto possa ter ainda ação e até voltar para a pista. Isso é muito mais importante na corrida, você dá uma escapada ali. É uma curva muito rápida, a curva do mergulho, e antes era brita, quer dizer, o carro se ainda tivéssemos brita aí, o treino teria que parar para que retirasse o carro. Além de brita, era uma descida, era um ponto perigoso. Foi aí um dos trechos de reforma no circuito de Interlagos. Aliás, diga-se de passagem, está muito bonito Interlagos. Muito cuidado. Muito bem cuidado, eu nunca vi assim. Muito bem cuidado. Faltaria hoje para Interlagos, aqui na reta, onde nós nos encontramos, aqui na cabine, vocês viram a imagem agora há pouco, na nova cabine da Globo aqui, em frente aos boxes, eu acho que não seria nem absurdo pedir que se fizesse uma arquibancada definitiva, porque fica muito feio essa montagem, arquibancada de madeira, canos, fica muito feio. Quer dizer, o circuito de Interlagos, da forma como ele é importante na história do automobilismo brasileiro, nesses mais de 30 anos de Fórmula 1 aqui no Brasil, e o Albers quase foi também, não seria muito pedir que se fizesse uma arquibancada definitiva aqui na reta dos boxes. Aí o Albers, depois dele o Karthikeyan, e aí nós vamos fechar então esse segundo grupo, os 10 primeiros. E depois nós vamos ter Felipe Massa, Klian, Thiago Monteiro, Ralf Schumacher e Villeneuve. E o último grupo, Rubens Barrichello, Mark Webber, Jenson Button, Fernando Alonso e Kimi Raikkonen, exatamente os dois que vão discutir o título amanhã aqui em Interlagos, sendo os dois últimos a entrar na pista. Aí o Albers fazendo 1:14.763. E agora o Karthikeyan. Mas você viu como está difícil de segurar aquele carro da Minardi. Não, é difícil segurar o carro da Minardi, né? Aí o Karthikeyan, vamos ver o que ele consegue, se confirma aquela suspeita ou a ideia de que o pneu Bridgestone possa ter melhorado, muito mais até pela performance da Ferrari, mas pela performance dos dois carros da Jordan. A primeira parcial de 1941, a 6 décimos já. Mas lento que a parcial do motor. A câmera colocada pegando ali as mãos do volante e a liseira, principalmente no capacete do Karthikeyan. Um detalhe interessante sobre os pneus, Galvão, que você acabou de mencionar sobre a melhora do pneu Bridgestone. É interessante que, segundo informações, não é um pneu novo, é um pneu que já foi usado em algum outro grande prêmio. Consequentemente, não tem nada de novidade em relação ao composto, à construção do pneu. E sim, foi um pneu que já foi usado, mas que se adaptou muito bem a Interlagos. Então, essa melhora seria o ideal para a Bridgestone, que fosse algum composto novo e não um composto já usado. O João é conosco, Galvão. Mas ele faz aí 1:14.520 contra 1:14.763 do Albers. Essa briga particular aí de Jordan e Minardi. Vamos lá, vamos ver o Antônio Pisoni. Antônio, satisfeito com a tua volta? Veio com o tanque mais cheio, o que você espera para amanhã? Acho que satisfeito, não estou muito, para falar a verdade, que eu acabei cometendo um erro no setor intermediário, eu acabei perdendo 2, 3 décimos, que aqui em Interlagos sempre é super importante, né? Mas eu acho que é um carro bom para corrida, estamos numa estratégia boa para corrida, então vamos ver o que acontece, se chove ou não chove. Espero ter uma boa corrida amanhã. É o Pisoni. A expectativa. A expectativa.
expectativa do Pisoni é que possa ter uma boa corrida e ficou claro realmente que ele não fez uma boa volta. Esperava-se um pouquinho mais da volta do Pisoni. Aí o Felipe Massa. Dá para se esperar bastante do Massa, Galvão. Ele está com o pneu mais mole, está concentrado, as atenções da equipe estão no treino para conseguir uma boa posição de largada. Com isso, se chover, vão usar outros pneus, todos outros pneus, mas ele vai estar em boa posição de largada e há uma boa possibilidade de chuva. Se não chover, ainda assim, a Sauber fez a simulação de que o pneu mais mole resiste bem à corrida. Aí você está vendo o Peter Sauber, ele também vai se despedindo da Fórmula 1, vendeu a equipe para a BMW. São as últimas 3 corridas do Peter Sauber aí no comando da equipe que há muito tempo leva o nome dele. Montoya, por enquanto, tem a pole position 1:12:145. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. Aí vem para a pista o Felipe Massa. Olha, hoje você está tendo aí muita ação, você está tendo muita emoção, muita velocidade com o treino oficial da Fórmula 1, a largada amanhã às 2 da tarde. Mas bem antes estaremos aqui já trazendo todas as informações para você. Mas hoje tem muito mais ação e aventura com Sean Connery e Caterina Zeta-Jones em Armadilha, grande, imperdível, absolutamente imperdível. Hoje às 4h15 da tarde na sessão de sábado. Uma das mais fantásticas interpretações, que é sem dúvida um dos melhores atores do mundo. O filme é absolutamente fantástico. Aí o Felipe Massa veio para a pista. O Massa ontem tinha muito pouco combustível quando fez o quarto tempo. Já não era o caso do treino hoje. No último treino ele foi o 10º mais rápido, mas a expectativa é boa para ele. Lembrando que no Grande Prêmio do ano passado, em 2004, quando o Rubinho fez a pole position, por um determinado momento nós tivemos o Rubinho primeiro e o Felipe em segundo. Depois, quando o Rubinho parou para trocar os pneus, o Felipe Massa, por 3 voltas, liderou o Grande Prêmio aqui no Brasil. Foi a única vez que ele chegou a liderar um Grande Prêmio. Essa carreira dele que vai atingir o máximo agora na próxima temporada, quando ele vai ser piloto da Ferrari, companheiro do Schumacher. Vai ser o próximo a desafiar o Schumacher na Fórmula 1. Ano passado largou em quarto e chegou em 8º. Aí o Massa fazendo o Lécio Senna, que também tem novidade. Agora o piloto consegue enxergar a entrada da curva e ele vem pela reta oposta. Belisca aí uns 300 km por hora. Faz a descida do lado. Equilibra o carro e agora vem para o Laranjinha, que é uma curva importantíssima no tempo do piloto na volta. E a preferida do Massa. Ela termina meio que no ângulo contrário, jogando com a tendência de jogar o carro para fora da pista. E aí vem de novo a Speed Cam, a câmera da velocidade. Dá pra ver que o carro do Felipe não tem um bom equilíbrio, saiu bastante diferente na curva do lago, enquanto agora na entrada do Pinheirinho saiu de traseira, então ele não encontrou um bom desempenho até agora. O carro está arisco, né? Exatamente. Veja que ele passa aí 642 milésimos, 6 décimos mais lento do que o Montoya. Vai ser mais lento que o Montoya, mais lento que o Fisichella. Aí vem ele para fechar a volta. 1:13:151. Ele foi mais lento que o Montoya, que o Fisichella, que o Schumacher e que o Trulli. Não vai ter uma boa posição de largada, não. Nesse momento, se nós temos ainda 9 pilotos para entrar na pista, ele teria, se tudo der certo para os outros pilotos, a 14ª posição. Com muita sorte, pode ficar aí em 12º. Por tudo que a gente conversou nesse fim de semana, ele esperava muito mais, certamente, e eu também esperava o Felipe pelo menos na 4ª fila, mas não vai dar. Daqui a pouco o Bassan vai conversar com ele, quando ele passar ali na posição do Pedro Bassan ali nos boxes, aqui em Interlagos. E vamos saber se era só esse problema do desequilíbrio do carro, que foi aí detectado pelo Luciano Burti, ou se ele, Felipe, talvez tenha cometido algum pequeno erro, se ele está satisfeito com a volta, né? Daqui a pouquinho o Bassan vai conversar com o Felipe Massa. Aí o Cunha. Depois dele vamos ter o Monteiro, depois o Ralf Schumacher, depois o Villeneuve.
primeira parcial do Clean foi 18.432. É a quarta melhor parcial, quarta melhor primeira parcial até aqui. Foi o único piloto que bateu ontem, bateu forte, destruiu toda a parte traseira do carro. E aí vem ele para fechar a volta. 1:12.145 o tempo do Montoya, 1:12.889 o tempo do Clean. Atrás do Montoya e do Fisichella, na frente do Schumacher. É uma boa volta. Conseguiu uma boa volta para a RBR. Esse é o Vitor Antônio Guzzi. É um piloto de testes. Piloto reserva, digamos assim, da equipe, né? A equipe chegou a fazer um revezamento entre ele e o Clean, mas na segunda metade da temporada para frente, acabou fazendo a opção pelo Clean. Agora há pouco, ao lado do Lewis ali, estava o Johnny Herbert, que veio visitar o Brasil. O Herbert que correu até o ano 2000. Ele correu na Benetton, na Lotus, correu na Ligier, correu na Sauber, Stewart e terminou na Jaguar. Um pouco antes do Luciano. Exatamente, o último ano dele foi 2000, pela Jaguar. Aí você vai ver no Thiago Monteiro, daqui a pouquinho nós vamos ter o Jornal Hoje, um dos destaques do Jornal Hoje. Destaque altamente negativo para o esporte brasileiro, envolvimento, corrupção na arbitragem, envolvimento de árbitro importante no futebol brasileiro. Está preso desde essa madrugada. Você vai ter todos os detalhes daqui a pouquinho no Jornal Hoje. Isso pode complicar o Campeonato Brasileiro. Sem dúvida, alguns times que deram seus jogos aí nesta lista, jogos adaptados por ele, ou na lista de eventuais favorecimentos para apostadores clandestinos através da internet, não tenho nenhuma dúvida que eles vão, de alguma forma, tentar recorrer, buscar pontos. Isso vai complicar o Campeonato Brasileiro. Todos os detalhes daqui a pouquinho no Jornal Hoje. Muito rápido o tempo do Thiago Monteiro. Comparando com o que você falou, Galvão, no treino da manhã, ele apresentou novamente um desempenho acima do esperado. 1:13.387. Ele tem o 7º tempo, logo atrás do Felipe Massa. É uma volta impressionante realmente, né, Jordan? Será que existe toda essa melhora no pneu? Aí já dá uma expectativa de um melhor desempenho do Rubinho em relação ao que ele vinha conseguindo nas últimas corridas com a Ferrari. Vamos ver. E nos últimos anos, sempre o torcedor brasileiro esperou uma vitória do Rubens Barrichello aqui em Interlagos. Ele bateu na trave 2, 3 vezes, largou na pole position, liderou, ia ganhar, acabou o combustível, a equipe errou. E agora, quando ele mesmo diz que a chance é praticamente nenhuma, porque a Ferrari não tem um bom carro nesse momento, já imaginou se ele faz aqui uma classificação razoável, larga ali nas primeiras filas, e amanhã espenca o mundo, vem a chuva que está todo mundo esperando, e com chuva forte o pneu Bridgestone funciona? Já imaginou? Quando ninguém espera, nem ele. Corrida de automóvel tem dessas coisas. Galvão, Felipe Massa aqui. Vamos lá, vamos ouvir o Felipe, saber se ele está satisfeito. Felipe, o teu carro parecia nervoso, né? Era isso mesmo na volta? Eu perdi um pouco de tempo no Pinheirinho e no S do Senna. Acho que por causa da temperatura mudou um pouco o acerto do carro para a classificação. Mas o importante é tentar largar numa posição razoável e fazer o máximo para chegar nos pontos. Tá confiante na tua estratégia? Tô confiante, principalmente vamos ver a condição do tempo também. Se chover, acho que não é uma má ideia. Aí o Felipe, Galvão. Vai torcer pela chuva também o Felipe Massa. E aí o Villeneuve, companheiro do Felipe Massa. Ele passa aí 311 milésimos mais lento do que o Montoya. Está 1/10 mais lento que o Massa na primeira parcial. É a possibilidade que o Massa tem. Você vê que o Monteiro já entrou na pista, ficou para trás dele. E o Ralf também ficou para trás, com um 3.285. Então já abre a perspectiva dele largar um pouquinho mais à frente. E arrumar aí uma quinta fila, pode até arrumar uma quinta fila. E aí torcer pela chuva, como ele mesmo disse.
Aí vem o Villeneuve, na segunda parte do circuito. 55,121. A segunda parcial do Montoya, ele já passa 826 milésimos mais lento do que o Montoya. Mais lento de novo, 1/10 que o Massa. Vai ficar atrás do Felipe Massa. O Massa, por enquanto, é o sexto. Veja aí que ele faz 1:13.372. Ficou atrás do Ralf Schumacher, tem a 8ª posição. Então o Pisoni nesse momento é o 10º. E nós vamos ter os 5 mais velozes agora, teoricamente mais velozes para entrar na pista. Uma tendência de que o Pisoni largue então na 15ª posição, se nenhum dos 5 tiver problema, que o Felipe Massa largue em 11º. Aí você está revendo aí trechos da volta do Felipe Massa. Daqui a pouquinho, repito, o jornal hoje, destaque do jornal hoje, um escândalo no futebol. São tantos os escândalos ultimamente, agora atinge o esporte. Mais um escândalo de corrupção na arbitragem brasileira, tem árbitro preso. Todos os detalhes você vai ter daqui a pouquinho no jornal hoje. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. Aí está o Villeneuve. E às 4h15 da tarde, sessão de sábado, imperdível. Armadilha com Sean Connery e Catherine Zeta-Jones. Você sabe que Interlagos é uma das 3 pistas onde se corre no sentido anti-horário na Fórmula 1, então é uma exceção. Isso quer dizer que as curvas acabam sendo mais para o lado esquerdo e você percebe o capacete, né, do piloto mexendo para ambos os lados e aquela tendência do piloto a virar o capacete para o lado de dentro da curva, que é uma reação para se defender da ação da força G, que empurra o pescoço para o lado contrário da curva. E isso é um ponto crítico de Interlagos em 72 voltas de corrida. Tanto que nas últimas voltas, essa reação o piloto já nem consegue fazer, o pescoço acaba caindo mesmo do lado contrário da curva. E é um cansaço extraordinário. E é o hábito, né? Porque também é o hábito muscular, né? Você que correu na Fórmula 1, porque o piloto está acostumado com a força empurrando para um lado. Chega aqui, a força empurra para o outro. Exatamente, aqui são muitas curvas rápidas para o lado esquerdo, além disso você fica no lado. E eu falei, até conversando com muitos pilotos para evitar o que aconteceu ano passado, que como o Reginaldo disse, a cabeça dos pilotos caíam para o lado direito, né? Eles vão usar uma almofada na proteção da cabeça para justamente poder apoiar durante a corrida, igual fizeram na Turquia. Então isso deve ser um conforto maior durante a prova. E está aí na pista Rubens Barrichello, 37 graus a temperatura da pista, 29 a temperatura ambiente, 47% a umidade relativa do ar. E aí vem o Rubinho. Vale então a torcida para que ele possa conseguir uma boa posição de largada. Ultimamente a Ferrari não vem largando com seus 2 carros perto ali do pelotão da frente. Vamos ver o que o Rubinho consegue aqui. Aí o pai do Eduardo e do Fernando. O Eduardo tem 3 anos e meio, o Fernando que nasceu uma coisa de 10 dias. Segundo filho do Rubinho, está ali bem com a vida do Rubinho. As últimas corridas dele na Ferrari, depois de 6 anos de Ferrari. E aí a galera recebendo o Rubinho, ele vai a volta. Carinho muito grande sempre do torcedor brasileiro com o Rubens Barrichello. Vamos ver. Vamos torcer para que o Rubinho consiga uma boa volta. Aí vem ele, rasgando na reta. Marcha para baixo, pé no freio. Aí mergulha no S do Senna. A melhor parcial, a primeira do Montoya, 18.323. Vamos ver o que o Rubinho consegue. Ele passa muito, 18.414, 91 milésimos. Fez uma boa primeira parcial, considerando a diferença que existe hoje de uma Ferrari para uma McLaren. Vou tentar ir largar. Uma segunda-feira já seria muito bom. Aí se chover, deu uma travada ali. Deu uma espalhadinha na curva. Todo mundo está travando muito o lado interno, a roda dianteira no lado interno da curva, mas essa aí foi um pouquinho longa. Aí outra vez
vez a Speed Cam, a câmera da velocidade, entregando o carro ali no mergulho. Aí vem ele perdeu ali 7 décimos nessa segunda parcial. Aí o tempo que perdeu o Rubens Barrichello. Ele já vai ficar esse tempo atrás do Fisichella e muito provavelmente também do Klian. Aí vem ele para fechar a volta atrás até do Schumacher. 1:13.183. Atrás do Massa. Ficou atrás do Felipe Massa, com isso o Felipe Massa deve ficar, mas olha só. Veja só como precisou até corrigir, né? Travou o dianteiro direito ali, ele teve que trabalhar muito para não perder totalmente o carro, Burt. Ali é uma curva muito difícil, a entrada do S, a pressão aerodinâmica é muito baixa, então tende a travar a roda dianteira. Quando você tem um carro com acerto com a suspensão dianteira muito dura, que é o caso da Ferrari. Então o Rubinho ali acabou perdendo tempo, mas até conseguiu se recuperar bem do que tinha acontecido na entrada da curva. Com isso o Felipe Massa permanece ali na 6ª posição. Ele pode perder o quê? 4 posições aí para o Weber que está na pista, para o Jason Button, para o Alonso e para o Raikkonen. O que daria a 10ª posição de largada para o Felipe Massa. Com a volta que ele fez é lucro para ele. Largar na 5ª fila ali, na 10ª posição. E o Rubinho, a tendência é que largue em 11º. O Weber, curiosamente, foi muito mal na primeira parcial. Ele, que é um dos últimos a entrar na pista, é um piloto sempre rápido no treino. Esperava-se ele nas primeiras filas, mas perdeu 4 décimos na primeira parcial. Ele foi 2 décimos mais lento que o Felipe Massa, por exemplo. A primeira parcial do Massa foi 18.534, a do Mark Webber foi 18.761. Vamos ver a segunda parcial dele. Pode melhorar a vida do Felipe e do Rubinho também. Ele foi 2 décimos mais lento do que o Pisonia, que disse que não fez uma boa volta. Olha só. E deve ficar atrás até do Pisonia, que nesse momento é a 11ª posição. Já passa mais de 1 segundo mais lento que o Montoya, já vai para casa de 13. Vamos ver como é que ele fecha a volta. 1:13.538. Ficou ali juntinho do Pisonia, os 2 carros da Williams. Nesse momento o Mark Webber tem a 11ª posição e o Pisonia a 12ª. O Mark Webber fez 1:13.538 e o Pisonia 1:13.581. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. Vamos aí para a parte final do treino amanhã às 2 da tarde, a largada, a primeira das 71 voltas do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, aqui em Interlagos. Pela primeira vez um Grande Prêmio do Brasil pode decidir o Campeonato Mundial. Amanhã tem tudo para cedir o título mundial aqui com o Fernando Alonso, para que ele se transforme no campeão mais jovem da história. Hoje esta marca é do brasileiro Emerson Fittipaldi, que começou toda essa história, essa ligação do Brasil com a Fórmula 1, do automobilismo brasileiro fazendo sucesso no exterior. Todos aqueles que estão hoje na Fórmula 1, aqueles que vivem do automobilismo, todo mundo que gosta do automobilismo deve muito a Emerson Fittipaldi. A largada é às 2 da tarde, mas a partir, bom, desde cedo nós estaremos aqui com flashes, mostrando tudo para você, a chegada do público, o esporte espetacular, vai estar lá também ao vivo aqui de Interlagos, mas 1 da tarde a gente abre a transmissão. A espera, a expectativa, todas as informações para a largada às 2 da tarde. Aí, contentamento na equipe BAR. Jason Button faz 1:12.696. A BR costuma largar com pouco combustível. E eu fiquei impressionado com o tempo do Fisichella. Primeiro entrar na pista. Ele vai poder ajudar o Alonso ali na frente. Por enquanto ele está na primeira fila junto com o Montoya. Na pior das hipóteses, larga em quarto o Fisichella. Olha o Alonso aí. Aí vem Fernando Alonso, 18.323 a parcial do Montoya. Ele passa 92 milésimos abaixo do Montoya na primeira parcial. Vem aí tentando tomar essa primeira posição do Montoya e deixando a encrenca para o Raikkonen, que vai ser o último a entrar na pista e é o favorito destacado para conquistar a pole position. Mas seria muito legal os dois na primeira fila. Lembrando sempre que se, por exemplo, eles se tocarem, o campeonato termina. Aí vem o Alonso.
55-121 a parcial do Montoya. Vem para cravar, 166 milésimos abaixo do tempo do Montoya. Aí vem na parte do motor, muito na subida do box. Vem rasgando na reta o Alonso. 1:12:145 o tempo do Montoya. 1:11:988 para a vibração do Flávio Briatore. Aí o Flávio fazendo o curso do cinema. Ele sabe o momento exato que a câmera vai focalizar, onde está a câmera. Sempre tem um gesto para a câmera. Competentíssimo. Flávio Briatore, chefão da equipe aí do Alonso. E o Raikkonen, e agora? Já foi, hein? Acho que já foi, hein? Já foi embora. Nem nas primeiras filas vai largar, hein? Olha que ele tem como se recuperar, tem toda a pista, mas errou. Exagerou na freada do Ayrton Senna. Olha só, já 7 décimos acima. Vai baixar isso. Mas a pole position é de Fernando Alonso. Ele vai largar na frente com o Montoya ao lado dele. Ele vai largar o Raikkonen. Todo mundo estava esperando uma situação invertida, né? O Raikkonen largando na frente e o Alonso buscando ali o terceiro lugar, que é bastante bom. Mesmo que o Raikkonen ganhe a corrida, mas o Raikkonen já saiu lá de trás, já veio para ganhar a corrida. Não deixa de ser favorito não, mas que errou ali, errou. Tem que andar muito para conseguir ainda uma segunda fila e tirar o Button. E vai conseguir. Aí vem ele para fechar a volta. 1:11:988. 1:12:781. Quinta posição para Raikkonen. Pole position para Fernando Alonso. É o espanhol quem vai largar na frente amanhã às 2 da tarde. Ele que pode ser campeão, tem tudo para ser campeão do mundo, melhorou ainda a vida dele. Na primeira fila nós vamos ter o Alonso com o Montoya, depois Fisichella com Jenson Button, Raikkonen e Klian na terceira fila, Schumacher e Trulli na quarta, Felipe Massa largando na 9ª posição, ele e Rubens Barrichello na quinta fila. E o Pisoni na 15ª posição. Você vai conferir aí a classificação. Lembrando aí, o Trulli vai perder. O Trulli vai perder, quer dizer, o Massa vai ser o oitavo. Vai ser oitavo. E o Rubinho vai ser nono. Felipe Massa vai largar na quarta fila. Então a primeira fila nós vamos ter o Alonso e o Montoya. A segunda fila, Fisichella. Olha só, o primeiro a entrar na pista ainda vai ter a chance de segurar o Raikkonen, que vai largar na frente do Raikkonen. Fisichella e Jenson Button na segunda fila, Raikkonen e Klian na terceira fila, surpreendente a posição do Klian ali. Depois a quarta fila, nós vamos ter o Schumacher com o Felipe Massa. Aí você está vendo a sequência, depois o Barrichello com o Ralf Schumacher, o Villeneuve com o Monteiro, para onde caiu tudo, 18ª posição. Então nós vamos ter o Mark Webber com o Pisonia. Os dois largando lado a lado na mesma fila, o Coulter e o Kartkir. Aí sim entra o Trulli junto com o Albers e depois o Sato e o Durmos, que vão largar dos boxes. Daqui a pouquinho o jornal Hoje, e depois do Hoje tem o Caldeirão do Huck, Luciano Huck, hoje ao vivo, né? Vai falar daqui de Interlagos também, vai entrar daqui, vai entrar no clima da velocidade da Fórmula 1. Então nós temos o jornal Hoje, depois nós temos o Caldeirão do Huck. E às 4h15, não se esqueça, tem a sessão de sábado especialíssima hoje. Armadilha com Sean Connery e Catherine Zeta-Jones. Aí o Alonso, a vibração do Briatore. Ele vai olhar para a câmera, não é? Ele faz ali a comemoração. E agora, como quem não quer nada, ele está se virando. Como quem não quer nada, olha para a câmera, dá o recado dele. Reginaldo Leme, se já era favorito para o título, aumenta o favoritismo agora do Alonso? Aumenta 100%. É tudo que ele poderia imaginar, sonhar, porque teoricamente ele tinha que estar largando atrás do Raikkonen. Chamando a atenção para Montoya e Fisichella, que devem estar mais leves, porque eles entraram muito cedo na pista. E essa coisa que só a Fórmula 1 proporciona, né? Já a gente vê Schumacher e Massa, futuros companheiros de equipe, largando na mesma fila aqui.
Pisoni e Weber, que a gente sabe da rivalidade entre esses dois, e certamente uma grande corrida. E o Rubinho, se tiver uma boa estratégia, ele nessa posição que está, largando em nono, também pode fazer uma grande corrida. Principalmente se chover, né, Burt? Com certeza. A gente sabe que, principalmente quando chove forte, não o pneu intermediário, né, mas o pneu realmente de chuva, o desempenho da Bridgestone e da Ferrari é sempre muito bom. Consequentemente, eu vejo o Rubinho em uma posição muito favorável, no caso de chuva, que é a previsão da prova. Aí você está vendo o Schumacher. O Rubinho, portanto, vai largar na 9ª posição, Felipe Massa em 8º, o Pisoni na 14ª posição, mais uma vez ali, você viu a gracinha do Flávio Briatore. Esse é o Trulli, esse é o aquecimento que ele faz normalmente antes de entrar no carro para fazer uma volta. Vamos fazer o seguinte, vamos rever aí. Aí, a volta do Fernando Alonso. Isso aí nós temos ainda, era o Trulli. O Fisichella, perdão. Achou mais ou menos o Briatore. Aí, agora sim. Na parte final da volta do Alonso. É o segundo trecho intermediário. Ele foi mais rápido em todos os trechos. A forma com que ele atacou as curvas, uma condução perfeita do Alonso. Tá bom, teoricamente ele perderia a pole position pro Raikkonen, só que o Raikkonen exagerou na aproximação e na freada do S do Senna. E a volta me parece ter sido perfeita, né, Reginaldo, a volta do Alonso. Foi perfeita, e ele, um piloto Rubinho conosco, que largou 13 vezes em 16, chegou ao final, quer dizer, dificilmente perde o título. Muito bem, o Maçã vai agora então conversar com o pai do Eduardo e com o pai do Fernando. Vamos ver o que o Rubens Barrichello tem a dizer da volta dele. Se chover, ele tá bem na parada, hein? o papai do Eduardo e do Fernando tá aqui, tá olhando pro céu. Será que a sua vovó disse o quê? A bisavó do Eduardo e do Fernando disse que chove ou não em Interlagos, Rubinho? A chance é de chuva, bastante. Disseram que 60% de chance para chuva de amanhã. E o que você achou? Você acha que tem mais chances chovendo? E o que você achou da sua volta, Rubinho? O carro estava muito bom essa manhã, a gente está realmente feliz com todas as situações. Hoje à tarde o carro está batendo muito no chão, eles estão analisando ainda qual é o problema, me parece que erraram na pressão de pneu. E o carro estava batendo demais no chão, não andava nem na reta, a gente perdeu cerca de 5 km por hora na reta, na própria classificação. Então, algum pepino deu, porque a gente virou 12,3 de manhã, era para virar pelo menos 12,1, 12,2, era para estar segundo, terceiro no grid, com uma estratégia ainda nem muito agressiva. Então, de uma certa forma, a gente está onde não devia estar, a gente devia estar mais para frente. Você não é favorito como das outras vezes, mas a torcida ainda pode acreditar, Rubinho? Não, a torcida pode estar em cima, a gente fez um bom trabalho esse fim de semana inteiro, então é realmente uma pena. Eu falei para os meus engenheiros, para os meus mecânicos agora que é inaceitável uma situação dessa, porque a gente treina sexta e sábado com um carro que está bem suportado, um carro com um ótimo balanço para chegar na classificação, na hora que vale, com a pressão de pneu muito baixa, com o carro batendo no chão. Então vou ter que brigar um pouquinho aqui dentro hoje para poder solucionar os problemas para amanhã. É o Rubinho. Olha, eu conheço o Rubens Barrichello bastante bem nesses anos, e principalmente nesses últimos meses, conversando bastante com ele, em todas as circunstâncias que acabaram levando o Rubinho a fazer uma opção de sair da Ferrari. Ele está profundamente irritado com alguma coisa interna lá dentro da Ferrari. Ele, digamos assim, não vou dizer que ele chutou o balde, mas teve perto, armou para chutar. A conversa não vai ser nada agradável lá dentro. E ele quis dizer alguma coisa. Você está vendo um comparativo aí da volta do Alonso com a volta do Montoya. Os dois que vão largar na primeira fila. Ô Burto, você conhece muito bem seu amigo Rubens Barrichello. A conversa lá na Ferrari não vai ser boa, não. Não, ele está realmente bem incomodado com a situação agora da classificação. Eu entendo o que ele disse sobre a pressão do pneu, porque às vezes é uma decisão que o engenheiro toma sem consultar às vezes o piloto. Então talvez eles tenham baixado um pouco a pressão buscando mais aderência, mas como o Rubinho disse, o carro passou a bater demais no chão, e quando o carro bate no chão, facilita que trave a roda. Então essa é a explicação técnica, Galvão. Agora, se tem algum outro motivo por trás, a gente vai ficar sabendo mais tarde. Isso a gente só vai tentar saber mais tarde, mas que ele está muito invocado, tá? Vamos esperar para ver o que acontece amanhã. Muito bem.
Amanhã, 1 da tarde. Desde cedo você vai ter todas as informações. O Esporte Espetacular vai falar ao vivo daqui. O Luciano Huck ainda fala ao vivo daqui hoje. Logo depois do jornal hoje, o Luciano Huck faz o Caldeirão do Huck ao vivo. Neste sábado, você vai ter total cobertura hoje no Jornal Nacional, mas amanhã, 1 da tarde, abrindo a transmissão, já ficando em definitivo aqui em Interlagos para a largada às 2 da tarde, da primeira das 71 voltas deste grande prêmio que pode decidir o título mundial de 2005. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo, o Jornal Hoje, o destaque para esse problema de corrupção na arbitragem do Campeonato Brasileiro, com o juiz preso. Você vai ter todos os detalhes agora no jornal hoje às 4h15 da tarde, sessão de sábado especialíssima armadilha com Sean Connery e Caterina Zeta-Jones. Voltamos amanhã, 1 da tarde, em definitivo, e às 2, a largada para o Grande Prêmio do Brasil. Daqui a pouquinho, no jornal hoje, a gente volta para falar mais sobre esse treino da Fórmula 1. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Globo, a gente se vê por aqui.